Enquanto você assiste a este vídeo, uma pequena espaçonave está viajando por uma das regiões mais frias, vazias e distantes que a humanidade já conseguiu alcançar. A temperatura ao redor dela chega perto de 270 graus Celsius negativos. Isso é apenas cerca de 1 grau acima do zero absoluto, aquele ponto teórico em que todo o movimento molecular simplesmente para. É como se a própria matéria chegasse ao limite e não tivesse mais energia para continuar se movendo. E mesmo assim, a Voyager 1 está lá fora há mais de 45 anos. Ela foi lançada em 1977. Já percorreu mais de 25 bilhões de quilômetros desde a Terra. Cruzou a fronteira do nosso sistema solar há mais de uma década. E até hoje, ela ainda funciona, ainda envia sinais, ainda se comunica conosco. Mas como isso é possível? Como uma máquina construída na década de 70 consegue sobreviver ao ambiente mais hostil do universo por quase meio século, sem congelar completamente? A resposta não é tão simples, e sinceramente ela é muito mais fascinante do que parece, porque aqui está o ponto principal. A verdadeira pergunta não é apenas se a Voyager consegue sobreviver ao frio do espaço. A verdadeira pergunta é se a gente realmente entende o que o frio no espaço significa. Quando você sai de casa numa manhã de inverno e sente aquele frio batendo no rosto, algo muito específico está acontecendo. Moléculas de ar, bilhões delas, se movendo rapidamente, estão colidindo com a sua pele. Cada colisão leva um pouco de calor embora do seu corpo. Quanto mais colisões acontecem, mais rápido você perde calor. E quanto mais rápido você perde calor, mais frio você sente. Isso é condução. E condução precisa de contato. Precisa de matéria, só que o espaço quase não tem matéria. No vazio interestelar onde a Voyager está viajando agora, existem apenas alguns átomos por centímetro cúbico. Agora, compara isso com o ar dentro de um cômodo aqui na Terra, onde existem cerca de 10 bilhões de moléculas por centímetro cúbico. A diferença é tão absurda que é até difícil imaginar. Com tão poucas partículas para colidir com a espaçonave, o calor praticamente não consegue ser conduzido. Não existe um meio ao redor roubando o calor da Voyager da mesma forma que o ar frio rouba calor do seu rosto numa manhã gelada. Então, como o calor escapa no espaço? Por radiação. Todo objeto com temperatura acima do zero absoluto emite calor na forma de radiação infravermelha, uma luz invisível que se espalha em todas as direções. No espaço, essa é basicamente a única forma de o calor se mover. E a radiação é lenta, gradual, controlável. Pensa comigo. Em uma sala fria, uma xícara de café esfria rápido porque o ar está constantemente roubando o calor da cerâmica. Mas coloque essa mesma xícara em um vácuo, e ela vai esfriar muito mais devagar, perdendo calor como uma lâmpada que vai apagando aos poucos. A Voyager é como essa xícara de café, só que flutuando em um vácuo tão profundo que o calor só consegue escapar de uma única maneira. E isso muda tudo. O frio do espaço profundo não é agressivo. Ele não ataca, ele apenas espera o seu calor escapar lentamente. E se você consegue gerar calor rápido o suficiente, você sobrevive. A Voyager não tem painéis solares, e isso não foi por acaso. Os engenheiros da NASA sabiam exatamente para onde essa espaçonave estava indo. Na distância de Júpiter, a luz do Sol já é 25 vezes mais fraca do que aqui na Terra. Em Saturno, é ainda mais fraca. E quando a Voyager cruzasse para o espaço interestelar, painéis solares seriam praticamente inúteis, frios, escuros e sem função. Seriam apenas peso morto. Então eles escolheram outra solução, plutônio 238. A Voyager carrega geradores termoelétricos de radioisótopos. Ela possui 3 deles. Esses dispositivos funcionam com um princípio quase poético de tão simples. O plutônio 238 decai radioativamente, e esse decaimento libera calor. De forma constante, automática, sem combustível convencional, sem combustão, sem depender da luz do Sol. Esse calor passa por conversores termoelétricos, materiais capazes de gerar eletricidade quando um lado está quente e o outro está frio, sem peças móveis, sem interruptores, sem necessidade de manutenção. Quando a Voyager foi lançada em 1977, seus RTGs produziam cerca de 470 watts de energia, o suficiente para alimentar algumas lâmpadas. Parece pouco, mas era o bastante para uma espaçonave projetada para ser extremamente eficiente.
Só que os RTGs fazem mais do que gerar eletricidade. Eles também geram calor. E no frio do espaço, calor significa sobrevivência. O calor produzido pelos RTGs se espalha pelos sistemas da Voyager, mantendo componentes eletrônicos, cabos e instrumentos dentro das faixas de temperatura necessárias para funcionar. Até os próprios eletrônicos ajudam nisso. Cada circuito que dispara, cada cálculo executado, tudo isso produz um calor residual que também contribui para manter a espaçonave viva. É como um pequeno ciclo de calor no meio de um congelamento infinito. Mas só produzir calor não basta. Você também precisa segurá-lo. Imagine envolver alguma coisa com uma manta tão avançada que ela reflete o calor de volta para dentro. Uma manta tão fina que quase não pesa nada. Uma manta criada não para conforto, mas para sobrevivência na borda do sistema solar. É isso que cobre a Voyager. O isolamento multicamadas é uma tecnologia feita com folhas ultrafinas de mylar e Kapton, colocadas em camadas, com pequenos espaços de quase vácuo entre elas. Cada camada reflete radiação infravermelha. Cada espaço reduz a condução de calor. Juntas, essas camadas criam uma barreira térmica que desacelera a perda de calor ao máximo. A Voyager está envolvida nesse material como se fosse um presente selado contra o universo. Mas aqui vem um desafio de engenharia que muita gente nem imagina. O problema não era apenas manter a Voyager aquecida longe do Sol. O problema também era impedir que ela superaquecesse perto do Sol. Nos primeiros anos da missão, durante os sobrevoos de Júpiter e Saturno, a espaçonave ainda estava relativamente próxima da nossa estrela. Os RTGs estavam operando com força total. Os eletrônicos estavam gerando calor. E a luz solar, mesmo sendo mais fraca do que na Terra, ainda era um fator importante. Os engenheiros precisaram criar um sistema térmico capaz de lidar com os dois extremos: o calor do sistema solar interno e o frio profundo do espaço interestelar. Um equilíbrio delicado, feito com camadas de isolamento térmico e radiadores capazes de liberar o excesso de calor quando necessário. E funcionou. Décadas depois, em temperaturas próximas do zero absoluto, os sistemas principais da Voyager ainda operam dentro dos parâmetros para os quais foram projetados. Uma garrafa térmica no vazio, projetada para sobreviver a quase tudo. Em agosto de 2012, algo histórico aconteceu. A Voyager 1 cruzou a heliopausa. Talvez você não conheça essa palavra, mas ela descreve uma das fronteiras mais importantes da nossa vizinhança cósmica. A heliopausa é a borda da heliosfera, uma imensa bolha formada pelo vento solar e pela influência magnética que o nosso Sol projeta em todas as direções. Dentro da heliosfera, as partículas do Sol se espalham e interagem com tudo ao redor. Fora dela, o alcance direto do Sol chega ao fim. A Voyager 1 se tornou o primeiro objeto criado pela humanidade a cruzar essa linha. O primeiro a entrar no verdadeiro espaço interestelar. E o ambiente mudou imediatamente. O vento solar, aquele fluxo constante de partículas carregadas vindo do Sol, deixou de dominar. O campo magnético ao redor da espaçonave mudou. O ambiente de radiação passou a ser dominado não pelo nosso Sol, mas pelo restante da galáxia. E a temperatura do meio ao redor caiu ainda mais. Dentro da heliosfera, o plasma extremamente rarefeito pode ser surpreendentemente quente, chegando a milhões de graus em algumas regiões. Só que ele é tão espalhado, tão vazio, que praticamente não transfere calor para nada. Além da heliopausa, o meio interestelar é mais frio e mais denso. Ainda assim, continua absurdamente vazio pelos padrões da Terra. Mas é diferente. A Voyager cruzou essa região e continuou seguindo em frente. Os RTGs continuaram produzindo calor. O isolamento multicamadas continuou segurando esse calor. Os geradores termoelétricos continuaram convertendo calor em energia. Uma máquina construída na Califórnia na década de 70, operando em uma região do espaço onde nenhum instrumento humano jamais havia chegado, funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. Existe algo quase desafiador nisso. Mas nada dura para sempre. O plutônio 238 tem meia-vida de cerca de 88 anos. Isso significa que, a cada 88 anos, metade do plutônio restante decai em chumbo, e a produção de calor cai pela metade. O processo é lento, mas é implacável. Desde 1977, os RTGs da Voyager perderam aproximadamente 40% da potência original. O que começou com 470 watts, hoje produz algo em torno de 250 a 260 watts. E essa potência cai cerca de 4 watts por ano.
A NASA vem administrando essa queda com muito cuidado, de forma sistemática e, de certa maneira, até impiedosa. Ao longo das décadas, sistemas foram desligados um por um para manter vivos os instrumentos mais importantes. As câmeras foram desligadas há muito tempo. Alguns instrumentos científicos foram desativados. Aquecedores de componentes não essenciais também foram desligados, permitindo que certas partes da espaçonave esfriem e congelem parcialmente, desde que o núcleo continue funcionando. É uma morte administrada, lenta, calculada e inevitável. As estimativas atuais sugerem que os últimos instrumentos científicos devem ficar em silêncio em algum momento entre 2025 e 2030. Alguns talvez já estejam desligados quando você estiver assistindo a este vídeo. E quando os sistemas finais perderem energia, quando não houver mais eletricidade para manter o transmissor funcionando, nem calor suficiente para proteger os circuitos, a Voyager vai começar a congelar de verdade. Não porque o espaço de repente ficou mais frio, mas porque a fonte de calor terá desaparecido. O isolamento ainda vai estar lá. O Millar e o Captain continuarão envolvendo a estrutura. Mas eles só conseguem atrasar o inevitável. Sem os RTGs, o calor vai escapar para o vazio. Devagar no começo. Depois, completamente. A morte da Voyager não será uma explosão. Não será uma colisão, nem uma falha dramática, nem uma transmissão final cinematográfica. Será silêncio. Um instrumento apagando, depois outro, depois o próprio transmissor, enviando um último sinal através de mais de 25 bilhões de quilômetros de espaço vazio, levando mais de 21 horas para chegar até a Terra. E depois, nada, apenas silêncio. Mas aqui está a parte que realmente faz a gente parar para pensar. A Voyager não irá parar. No espaço, não existe atrito, não existe resistência do ar. Não existe uma força constante desacelerando um objeto em movimento. É a primeira lei de Newton aplicada em escala cósmica. Um objeto em movimento continua em movimento. A Voyager está viajando atualmente a aproximadamente 17 km por segundo. Isso dá mais de 61 mil km por hora. E quando seu último sistema apagar, quando o sinal final desaparecer, quando a espaçonave for apenas metal congelado e plutônio esgotado vagando pelo meio interestelar, ela ainda estará viajando a 17 km por segundo. Congelada, silenciosa, mas ainda voando. Daqui a cerca de 40 mil anos, a Voyager 1 fará uma aproximação relativamente próxima de uma estrela chamada Gliese 445, uma pequena anã vermelha na constelação de Camelopardalis. Não será uma colisão, será apenas uma passagem. O ponto mais próximo que ela chegará de outra estrela desde que deixou o nosso sistema solar. Ninguém vivo hoje saberá quando isso acontecer. Não haverá sinal para confirmar, nenhum instrumento para registrar, apenas uma espaçonave congelada passando por uma estrela distante na escuridão, carregando um disco de ouro com sons e imagens de uma civilização que existiu, por um breve momento, em um pequeno planeta ao redor de uma estrela comum, um fóssil, viajando para sempre. Pensa no que isso significa. A Voyager nunca foi projetada para durar tanto tempo. Ela foi projetada para ir, para alcançar Júpiter, Saturno, a borda do Sistema Solar, e continuar seguindo. A durabilidade não era o objetivo principal, a jornada era. E mesmo assim, aqui estamos nós, quase 50 anos depois, ainda escutando, ainda recebendo dados de uma máquina menor do que um ônibus escolar, funcionando com menos energia do que uma lâmpada, em condições que destruiriam praticamente qualquer coisa que a humanidade já construiu. Ela não congelou porque nós entendemos o frio. Não apenas a temperatura, mas o que o frio no espaço realmente significa. A ausência de condução, a lentidão da radiação, a forma como o calor se comporta quando quase não existe nada ao redor para levá-lo embora. Nós demos à Voyager um coração de plutônio e a envolvemos com a armadura mais fina que se pode imaginar. E ela voou. Ela ainda está voando. Quando o último sinal chegar, e ele vai chegar, provavelmente ainda nesta década, o que exatamente estaremos perdendo? Uma espaçonave? Um instrumento científico? Uma peça de engenharia dos anos 70? Ou a última prova física de que uma espécie pequena e curiosa olhou para as estrelas, construiu o melhor que sabia construir, apontou isso para o desconhecido e deixou ir? Talvez a resposta seja tudo isso ao mesmo tempo. E talvez isso já seja suficiente.
Se isso fez você enxergar o universo de um jeito diferente, se inscreva no canal. Tem vídeo novo toda semana. E me conta nos comentários, quando a Voyager finalmente ficar em silêncio, o que você acha que a humanidade deveria fazer depois?